da Juliana e da Elmar, né? Que a Elmar também colocou dados pluviométricos. Ele vai gerar os dados pluviométricos, Elmar. Então, eu não preciso entrar com dados de vazão e nem de qualidade de água que está saindo ali na bacia, né? Ele gera a, ele gera o dado a resposta de qualidade de água que está saindo na bacia, sedimentos, poluentes, etc. Tá? Ele vai gerar uma estimativa ali. Então vamos lá, gente. Isso aqui é só para ilustrar. Isso aqui são as tabelas de dados que vêm com ele já. Então, por exemplo, os parâmetros de uso do solo, gente, esse é um modelo que foi desenvolvido para analisar o impacto das bacias agrícolas dos Estados Unidos. Então, ele já tem lá, ó, dados de uso do solo. A gente só muda se tiver um uso de solo novo aqui no Brasil. Mas vejam lá, ó, o que que ele traz, ó. Ele traz vários dados, né? Agricultura genérica, se eu não souber qual que é o tipo, mas se eu souber, ó, pasto, pasto de verão, pasto de inverno, né? Às vezes pode ter algum pasto específico lá dos Estados Unidos, né? Mas milho, ó, que mais aqui? É, sorgo, cana-de-açúcar, e aí vai, né? Trigo. Então, assim, vejam que esses dados, o dado da cultura em geral não vai mudar muito, o dado da nossa cultura. Então, isso a gente precisa mudar. Então, os parâmetros de uso do solo, ele já traz ali, né, parametrizados. E a gente pode acrescentar alguns se a gente não tiver, né? E aí, esse aqui, só para mostrar também, ilustrar, não vou me ater nisso, os dados climáticos, né, climatológicos aqui, ó. Então, eu tenho que entrar com esses dados. Então, aqui a forma como a gente entra com dados de precipitação e dos outros dados que eu mencionei, né? Esses dados a gente precisa entrar. Eu falei para vocês, é um modelo chuva-vazão. Eu preciso entrar com dados de chuva e se eu tiver esses outros dados climáticos para eu poder gerar a resposta de vazão, tá? Então, é isso. Crescimento vegetal, gente, ele incorporou esse modelo, foi feito pela Embrapa dos Estados Unidos, na ARS, a Agência de Pesquisa Ambiental, a Pesquisa Agrícola dos Estados Unidos. Esse modelo foi criado em parceria com a Texas University, né? Então, Universidade do Texas, gente. E aí, ele incorporou vários modelos que já existiam para simulação de agricultura, inclusive modelo de irrigação, etc. Então, vejam, ele foi misturando vários motorzinhos aí, vários modelos matemáticos para simular uma série de questões. Uma delas é o crescimento vegetal. Então, e ele é um modelo dinâmico que a gente chama, gente. Ele ainda muda o parâmetro dependendo da situação da cultura. Então, eu tenho lá uma cultura de milho, por exemplo, que está mostrando aqui, ó. Eu tenho ela pequena e depois eu tenho ela grande aqui, ó. Se a gente tiver essa alteração, e ele sabe, né, a partir do momento do ano que a cultura vai estar num outro tamanho, ele já muda alguns parâmetros, tá? Tipo o índice de área foliar. Então, vocês estão vendo aqui o dado de índice de área foliar, ó. Óbvio, gente, a gente está falando pensando em evapotranspiração, a evapotranspiração vai mudar totalmente. Se eu tenho um tamanho de folha aqui, né, desse tamanho, aqui, a vegetação aqui, né, a folhagem da vegetação está desse tamanho, se eu tiver com a vegetação desse tamanho, a evapotranspiração vai ser outra, né? Então ele faz essa mudança do parâmetro lá se eu tiver com a cultura maior, ó. E aí, obviamente, o resultado do cálculo vai ser outro nível de evapotranspiração, né? E aí, gente, acoplado também a esses motorzinhos dele, né, gente? A gente vai ter aí um equacionamento é, do que está acontecendo no solo, né? Então, aqui, ó, né, a questão do ciclo de nitrogênio. Então, ele vai fazer esse balanço aqui básico do ciclo de nitrogênio, né, ciclo biogeoquímico, e ele vai considerar quanto que a planta está puxando. Falei para vocês que ele incorporou alguns modelos da agricultura, né? Então, ele vai incorporar, dependendo da cultura, quanto que a planta puxa de nitrogênio para crescer, quanto que a planta puxa de fósforo, de alguns outros nutrientes. Então, ele vai ter esses motorzinhos aí dos nutrientes também acoplado a ele, tá? Senão ele não poderia simular a qualidade de água, né? Quanto? E aí, vamos lembrar agora? Vamos voltar. Ó, começa no modelo do balanço hídrico. Ele começa lá estimando quanto que infiltrou naquele tipo de solo, com aqueles parâmetros de solo, de água, quanto da água que está escoando superficialmente, em função da umidade do solo nos dias anteriores aí à simulação, né? Ele vai calculando isso em todos os períodos. É um modelo de simulação contínua, anual. E aí, gente, não tinha como ele prever qual que vai ser a qualidade de água no rio se ele não soubesse quanto do nitrogênio que foi jogado ali, que tinha no solo, por causa das características que a gente colocou, mais né, em cada cultura que você colocar ali, ele já tem nos parâmetros dele lá que ele vai colocar. Essa cultura leva essa adubação. Então ele vai jogar uma quantidade de adubo. E aí, obviamente vocês vão falar, Ricardo, mas ele vem com a adubação que eles fazem nos Estados Unidos. Sim. E aí a gente adaptou, agora teve um trabalho aqui da Priscila, da Emater aqui do Distrito Federal, que a gente adaptou a base de dados do modelo aqui, tanto para adubação, que é utilizada aqui nas culturas do Distrito Federal, como também a gente adaptou o modelo para os pesticidas.
que são aplicados aqui. Então, vejam, a gente vai, obviamente, pesquisa, a gente tem que ir avançando, né, gente? Então, a gente vai adaptando mais a ferramenta para a nossa situação aqui. Então, vocês estão vendo lá, ó, é isso que está acontecendo aí, né? Ele vai simular esse modelo balanço do nitrogênio, balanço do fósforo, e aí, como tem um motorzinho de balanço hídrico, primeiro passando aí nessa situação, né? Quanto infiltrou, quanto está escoando, ele vai pegar o que está sobrando ali de nitrogênio na superfície, de fósforo, e vai jogar junto com esse escoamento. Quanto mais escoamento, mais ele vai jogar nitrogênio e fósforo ali. E vai jogar lá na bacia, escoar, e às vezes, se chegar, né, o fluxo hidrológico chegar até o fluxo de escoamento chegar até o corpo d'água, ele vai jogar esse nitrogênio, esse fósforo, esse pesticida no corpo d'água. É isso que ele vai estar simulando, né? Tá aí, ó. Os pesticidas também é um modelo básico para todos os pesticidas, não muda muito o equacionamento, ele só muda as características do pesticida. E quanto o pesticida degrada mais rápido, o tempo de vida útil de cada pesticida, isso tem na base de dados dele, né? E as bases de dados que a gente adaptou para o Brasil aí. Quanto que vai infiltrar de pesticida, né? Vai escoar para o aquífero raso, depois talvez até chegar no aquífero profundo, ele está lá fazendo essas estimativas. Não quer dizer que o modelo seja perfeito, gente. Tem falhas também, né? Nem sempre vai gerar um dado perfeito, mas ele faz uma estimativa aí para a gente começar a trabalhar e entender mais a nossa bacia, né? Ele simula aí lagos, pequenos lagos. Ele não pode simular, não dá para ele simular um lago como o Paranoá, gente. Isso ele não tem essa capacidade. Mas esses pequenos lagos de propriedades rurais, se a gente tiver dados do lago, ele simula também a condição do lago. De qualquer forma, ele vai estar simulando os rios da bacia, né? Ele simula uma infinidade de manejos agrícolas que eu já vou mostrar. Ele simula também áreas urbanas, algumas formas, né, de simulação de áreas urbanas aí. E ele, a manejo agrícola, ele já tem lá uma série de possibilidades para a gente simular, gente, rotação de culturas, preparo do solo, aplicação de fertilizante, aplicação de pesticidas, ele simula, corredores de vegetação a gente pode simular, terraceamento a gente pode simular, então tem uma série de manejos do solo que a gente pode simular, hein, gente. Desculpa, a gente está aqui, ó. Bom, irrigação, né? Aí, eu falei, ele incorporou vários modelos da agricultura, ele incorporou modelos para simular a irrigação, efeito da irrigação, no rebaixamento ali da franja capilar, etc. Então, assim, ele tem uma série de modelos acoplados que vão estar simulando todo esses efeitos, né? Esses impactos, aliás. E, bom, isso aí é só para reprisar o que eu né? Isso aqui era só para sintetizar o que a gente já falou, gente. Aqui, modelo digital de elevação, solos, uso do solo, dados climáticos, esses são os dados de entrada. Ele vai gerar de resposta a vazão em qualquer ponto dos rios da bacia aí, sedimentos e qualidade de água, os variados parâmetros de qualidade de água em qualquer ponto da bacia, tá? Isso é resposta. E aí, óbvio, sempre a questão de dados de entrada é um problema para modelos, e aí, assim, cada vez mais a gente está caminhando para avançando aí, né? Gente, uma condição que a gente tinha quando eu comecei a simular esse modelo aqui, lá em 2002, 2003, nos Estados Unidos, naquela época já tinha. Você acessava lá as bases de dados dos Estados Unidos, você levantava todos os dados para rodar esse modelo. E a gente, né, aos poucos a gente chegou. A gente está mais ou menos nessa condição hoje aqui no Brasil, no mundo, né? Tem alguns serviços que esse serviço de pesquisa agrícola dos Estados Unidos, a Embrapa dos Estados Unidos está fazendo, está fornecendo alguns dados para a gente rodar, dados bem, né, qualidade não tão boa, mas assim, dados do mundo todo para a gente também conseguir, na região que a gente tiver, a gente conseguir rodar esse modelo. E, óbvio, eles querem que a gente use o modelo deles, né? Para que todo mundo ir ajudando a desenvolver mais o modelo, etc. Então, é um modelo que dá para a gente. E hoje em dia, né, eu vejo o Saulo aí, né, da ANA, da Agência Nacional de Águas, é um servidor da ANA aí que trabalha nessa linha, né, de desenvolvimento das bases de dados para a gente, né, que a gente tem no Brasil e deve trabalhar junto com uma equipe aí. Então, hoje em dia, a gente tem muitos dados disponíveis e, inclusive, a ANA está preparando aí algumas ferramentas que daqui a pouco eu imagino que deva estar à disposição de todo mundo, que é isso, a gente acessa, hoje em dia a gente consegue obter muitos dados, hoje em dia, do Brasil, para a gente aplicar esses modelos, né? Então, essa é uma tendência, né? A gente ter cada vez mais, né? Na época que eu fiz doutorado, eu tive que digitalizar os mapas de curva de nível, digitalizar depois, escanear, né, gente, digitalizar depois no computador essas curvas de nível, digitalizar, escanear e depois digitalizar os mapas de solos, isso tudo a gente tinha que fazer na mão, né? Logo depois, a gente passou a ter os modelos digitais de elevação aí, a gente tem isso acessível pela Embrapa, a gente consegue baixar modelos digitais de elevação e de outras fontes aí hoje em dia já, e você tem esse dado pronto. Não tem muitos dados que a gente tem prontos hoje em dia, né? Essa aqui são as etapas de modelagem, não vou gastar mais tempo com isso, gente. Eu quero mostrar para vocês, para fechar essa nossa aula aqui, as aplicações, né? O que a gente gera de resposta, então, vamos dar uma olhadinha aqui.
Primeiro, só o que eu falei, esse modelo está sendo usado no mundo inteiro. Estou trazendo só um exemplo aqui, gente. Tem uma infinidade de exemplos aí. Esse modelo tem congressos, né? O pessoal participa de congressos. Uma vez por ano tem um congresso desse modelo em uma parte do mundo aí. No Brasil, esse congresso foi em 2014, né? Em Recife. E, e aí, em Porto de Galinhas, foi o evento. E aí a gente tem aqui, ó, esse trabalho da... Essa aqui é uma bacia na Índia, por exemplo, eles fizeram estimativa, eles usaram dois modelos para estimar as descargas aí de água, né? Na bacia desse rio aqui, Tamirabarani. Então tá lá, né? Aqui em Singapura, ó, eles aplicaram um modelo para simular a amônia, a poluição por amônia no rio, que chega aqui na bacia do rio Johor, aqui, ó, que deve ser um dos rios que abastece, ó lá, ó, 50% do abastecimento de Singapura vem desse rio, da bacia do rio Johor. Então tem essa história toda aí, né? A gente tem um artigo, gente, da Daniele Bresciani, hoje a professora Daniele Bresciani, acho que ela é eu não lembro, acho que ela é da Federal de Santa Maria, não tenho certeza. A Daniele fez os estudos na USP de São Carlos, lá onde a gente fez também, e a Daniele fez essa análise aqui nesse estudo, junto com a equipe aí, de fazer uma análise em 2015 de tudo que tinha sido feito com esse modelo no Brasil. Então tem esse artigo aí, vai ficar na aula para depois, para quem quiser ler o artigo aí, né? Então tá aí, né? E aí agora eu vou fechar aqui, gente, mais 10 minutos para a gente abrir uma discussão sobre o que que a gente tem feito aqui, aplicado o modelo, o que que a gente pode gerar de resposta com esse modelo, né? Então eu vou mostrar para vocês dois estudos aqui, um na bacia do Lago Paranoá e um na bacia uma das subbacias, né, do Lago Paranoá e uma das subbacias gente, tá errado o nome aqui, eu errei, foi a correria aqui, ó, é bacia hidrográfica do reservatório do Descoberto, que é o nosso principal manancial aqui no Distrito Federal, e é uma subbacia que aflui a esse reservatório, que é a bacia do Capão Comprido, tá? Eu vou acertar isso aí depois. Então vamos lá, ó. Então aqui a gente está falando de Brasília, né, de duas bacias aqui do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, gente, só para mostrar para vocês, a gente tem os nossos principais mananciais são reservatórios, né? A gente está com o Renan, que está acompanhando o Renan, que tá, né, a CAESB, que é a nossa companhia de saneamento, ela está aí à frente, acho, né, da unidade gestora do produtor de água aqui, de uma das bacias mais importantes aqui do Distrito Federal, que é essa bacia aqui, ó, a bacia do Descoberto. E a gente tem uma outra bacia aqui, a do Pipiripau, que já é mais antigo, produtor de água aqui. Então a gente tem dois produtores de água aqui agora, um já mais antigo aqui, então, a bacia do Pipiripau, que também tem sempre lá um conflito entre agricultura e uso da água para abastecimento humano. E a gente tem aqui, nessa bacia aqui do Descoberto, é uma bacia metade DF, um pouco mais da metade DF, uma parte Goiás. A gente tem aqui, então, onde está o novo agora produtor de água que está sendo implementado, né? Acho que a CAESB que está à frente dessa, a CAESB é a nossa companhia de saneamento aqui do Distrito Federal, ela está à frente aqui dessa gestão aqui da unidade, né, de gestão aqui do produtor de água nessa bacia. Esse aqui é o reservatório descoberto, gente, é o nosso principal manancial ainda, né? Então o Renan está aí, qualquer coisa se eu falar alguma besteira aqui, né, Renan? O Renan me corrige, o Renan é da CAESB, a gente está com essa bacia... Oi? Alguém falou, gente? Não. Tá. É, É só falar que eu estou aqui. Qualquer coisa também estou à tá bom. disposição. Valeu, Renan. Obrigado, Renan. Então aí, hoje, na crise hídrica, a gente começou a gente não usava, nem passou a usar o Lago Paranoá para abastecimento aqui de Brasília, também abastecimento humano, então a gente tem uma captação aqui no Lago Paranoá desde, né, tem um tempo aí já, e mais recentemente, no ano passado, a gente passou a ter uma captação nesse reservatório que fica em Goiás, a gente está trazendo água aqui desse braço aqui do Corumbá 4 para aqui, para abastecer o sul do DF e alguns municípios de Goiás. Então, vejam que a gente tem, né, a maior parte dos nossos mananciais são lagos, mas a gente tem também, são todos reservatórios, né, mas é só o Lago Paranoá que a gente chama de lago aqui, o resto é reservatório oficialmente, né, e a gente tem alguns rios também que são mananciais aqui, obviamente, né. Então, gente, esse aqui ainda é o nosso principal manancial, com um pouco mais de 50% da água que abastece aqui o Distrito Federal. E então eu vou mostrar aqui dois estudos que a gente fez, um numa bacia afluente aqui ao Lago Paranoá e um numa bacia afluente aqui ao reservatório do Descoberto, tá? Então vamos lá, essa aqui, primeira bacia do Lago Paranoá, vocês estão vendo aqui que a gente tem desculpa, gente, eu mexi o mouse aqui, quatro bacias afluentes ao Lago Paranoá, aqui maiores, né, um pouco maiores para a gente aqui no DF, né, gente? E essa aqui é a área urbana, né, então são bacias de drenagem urbana, aquela linha que eu discuti com vocês, né, ontem, são bacias totalmente aí urbanizadas, e aqui também tem muita bacia urbanizada, mas ainda tem microbacias aqui.
Então, assim, na verdade, 5, né? Essa aqui também tem uma bacia de contribuição para o lago aqui, mas essas são as 4 maiores. Então, eu vou mostrar um estudo que a gente fez aqui. A gente teve o Giliar, que defendeu o doutorado dele ano passado e que fez essa análise toda da aplicação do SWOT aqui nessas bacias. Então, eu vou gerar aqui, mostrar. Esse aqui é um estudo inicial que a gente tinha feito com modelo sem calibração. Mesmo modelo sem calibração, gente, veja a resposta que ele deu aqui nessas duas bacias, né? Ele estava indicando lá a produção de sedimentos estimada pelo modelo, sem calibração. Então a gente imagina que o valor disso aí deve estar errado. Mas de cara, gente, mesmo com o modelo sem calibração, olha a resposta que ele dá para a gente. A gente já sabe que essa bacia aqui está em vermelho aqui, ó, a bacia do Gama, ela está gerando muito mais sedimentos do que essa bacia aqui do Bananal. A bacia do Bananal, a maior parte é preservada porque a gente tem o Parque Nacional de Brasília aqui, né? Então é meio óbvio isso. Mas vejam, mesmo o modelo sem calibração, ele já está dando uma resposta. Essa bacia aqui está gerando, ele está estimando, né? Não quer dizer que ela esteja gerando, mas ele está estimando que ela está gerando muito mais sedimentos no exutório da bacia, tá? Então, isso aqui é modelo sem calibração. Mas agora que eu mostro para vocês o trabalho do Giliar, já um modelo calibrado, nessa bacia aqui do Bananal, vocês estão vendo a resposta aqui, ó. A gente tem aqui, né, usando dados da CAESB, que a CAESB monitora aí essas bacias, depois veio a DASA, né, mais recente aí, acho que monitorando aí as nossas bacias aqui. O nosso órgão gestor foi criado depois, né, de recursos hídricos do Distrito Federal, mas antes disso a CAESB já monitorava, que era a nossa companhia de saneamento antes fazia todo o papel, antes da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, fazia o papel de órgão gestor, de recursos hídricos, o órgão gestor ambiental aqui do Distrito Federal fazia tudo, né? Então a CAESB já monitorava aqui essas bacias. Então a gente conseguiu, com esses dados da CAESB, utilizar aqui, simular e calibrar esse modelo nessa bacia aqui do Bananal. E a bacia do Bananal, inclusive, gente, falei para vocês, né? Aqui no Ribeirão Bananal a gente tem uma captação da CAESB também, captação em rio, né? E depois a gente tem a captação aqui no braço do Lago Paranoá. Então, a gente calibrou o modelo aqui. Vocês estão vendo aqui o resultado gente, lembra que eu falei? A vazão é a resposta do modelo. Então, o modelo, a gente simulou o modelo, depois a gente ajustou esse modelo e agora ele deu uma resposta muito próxima. Vocês estão vendo? Ó? A linha vermelha é a linha simulada aqui de vazão no exutório da bacia do Bananal. E a linha azul é o dado da CAESB, monitorado durante décadas, né? Então, vocês estão vendo, ó, desde 1982, a gente rodou até, acho que foi 2018, se eu não me engano, e aí vocês estão vendo o modelo calibrado. Aí sim, modelo calibrado, gente, a gente pode já, né, é uma ferramenta muito mais forte e poderosa para a gente fazer cenários. E aí a gente pode fazer cenários, vamos mudar o uso de solo da bacia, vamos tirar essa área preservada da bacia e vamos botar um uso urbano e ver o impacto que isso vai gerar. Então a gente pode fazer isso aqui no modelo, né? E aqui, gente, nessa mesma bacia, isso aqui é o que a gente chama já de um polutograma. Então, aqui é o mesmo dado, né, ao longo de 82 até 2010. Em vermelho aqui, em azul, está o dado da CAESB monitorado de nitrogênio total no exutório da bacia ao longo dessas décadas. E o modelo estimou, e a gente calibrou o modelo, também simulando o nitrogênio total na bacia. Então, vocês estão vendo aqui a resposta, ó, muito próxima do dado real, né, que o modelo gerou. Então, de novo, a gente assume aqui com uma boa calibração que a gente pode usar essa ferramenta, depois de ter calibrado, né, como uma ferramenta para dar respostas aí para a gestão, fazer cenários futuros, etc. O que mais, gente? Aqui, ó, agora eu estou pegando essa bacia do Gama, é outra bacia que o Giliar simulou. É a mesma história, a calibração por vazão, vocês estão vendo uma ótima calibração aí por vazão. Então, o modelo está gerando uma boa resposta de vazão na bacia. E isso a gente já tem lá, ó, de novo, aí são quase três décadas, né, gente, de modelo calibrado, né? E aqui, gente, a mesma história, só que agora eu estou trazendo só um dado de fósforo para variar aqui, né? Então, o modelo também, olha lá, o dado monitorado pela CAESB de fósforo, e a resposta do modelo, ele simulou e a gente calibrou e está respondendo bem, simulando, ó. Tem algumas variações, né, gente? Tá umas fugidas aí também, que é algo muito complexo, né? Mas o Giliar conseguiu fazer uma boa calibração também de fósforo para essas bacias aí afluentes ao Lago Paranoá. E aí, gente, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês, que é a resposta espacial do modelo. Lembra das unidades de resposta hidrológica? Então vejam lá, ó, o modelo também ele vai dar uma resposta, ele vai mostrar em cada parte da bacia aonde ele está estimando, gente. Vejam, estou falando de um modelo calibrado já, né? Então ele está mostrando aonde ele estimou que está saindo mais carga, nesse caso aí, eh, de nitrogênio total. Então, nesse caso, vocês estão vendo onde ele estimou em cada área da bacia. E aí, vejam o poder dessa resposta, né, gente? Eu agora sei de onde está vindo as principais contribuições de nitrogênio total na bacia. Será que é verdade? O modelo está estimando, mas é um modelo calibrado aí, né? Aí a gente pode, o gestor, gente, com uma informação como essa,
E vejam, eu estou mostrando nitrogênio, eu vou mostrar outros dados aqui para vocês, para acabar, mas eu podia falar de sedimentos, eu podia falar de algum pesticida, ele está estimando a carga ali, né? Nesse caso aqui, a gente está com um modelo calibrado, né? Às vezes, tem elementos que a gente pode não ter o dado, né? Para calibrar o modelo. Mas aqui é essa bacia. Agora eu só vou na outra bacia para fechar essa conversa aqui, gente, para a gente abrir para conversa aí. Essa aqui agora é a bacia, então, que aflui aqui ao reservatório do Descoberto, nosso principal manancial, como eu falei, e eu vou mostrar só uns dados dessa bacia aqui para vocês, ou da bacia do Capão Comprido, tá? É, esse aqui é o nosso reservatório. E aí, gente, a bacia do Capão Comprido, então aqui a gente fez toda a caracterização dessa bacia ambiental, ó. Esse aqui é o mapa de declividade, a gente sabe a variação. Lembra daquelas informações que eu falei que a gente tem que levantar da bacia rural para começar a entender a bacia? Tá lá, né? Então a gente já tem aqui, a gente já sabe a variação de altitude, a gente tem a bacia começa aqui na região mais alta, 1.270 metros de altitude, acaba aqui no exutório a 1.030 metros. Então a gente vai tendo uma ideia aqui da variação de altitude, a gente já imagina onde vai ter as maiores variações de declividade, né? Aqui é o mapa de solos da bacia, então a gente já começa a entender quais são os solos, como é que são as características desses solos da bacia. A gente tem aqui o mapa de declividades agora gerado, então ó, lá, as áreas em vermelho são as maiores variações de declividade. Nessas áreas a gente já sabe de antemão, gente, a informação das características físicas da bacia, que nessas regiões vão ser com certeza as regiões mais frágeis. Se eu tiver um solo muito frágil ali, uma região de maior declividade, eu já sei que é uma área que tem propensão a ter mais erosão. Aí a gente vai precisar cuidar muito da cobertura do solo e também implementar essas práticas de manejo, né, de conservação de água e solo. Aqui, gente, mapa de uso do solo da bacia, né? Aqui são só umas imagens, como é as imagens do uso do solo na bacia, de onde a gente tirou para fazer o mapa de uso do solo. Esse aqui é um trabalho da Sara Ferrigo. E aí a gente conseguiu, nessa bacia, a gente tinha uns dados de pesquisa, a gente conseguiu calibrar por sedimentos aqui. E aí, gente, a gente calibrou então por vazão também. Vazão primeiro, depois sedimentos, né? E a gente chega nessa resposta aqui. Que é esse mapa? Para eu fechar em dois slides aqui a nossa conversa. Três, na verdade, esqueci. Esse aqui, gente, é o mapa de erosão da bacia. Lembram do que é erosão, que a gente viu o conceito hoje? Erosão é só o destacamento de solo de alguma região. Então, assim, ele diz já muita coisa. Se eu estou tendo mais destacamento de solo, né, processo de retirada de camadas de solo ali, provavelmente devo estar tendo geração de sedimentos maior, claro, né? Mas esse, então, está indicando, na bacia do Capão Comprido aqui, gente, quais são as áreas que mais eu devo estar tendo erosão. E, ó, de novo, o modelo calibrado. Então, vejam, ele está indicando espacialmente quais são as áreas que eu mais tenho que fazer um esforço de proteger. E essas áreas, se isso se confirmar na prática, o que eu vou fazer como gestor, gente, como gerente da bacia, ou como produtor do rural, para eu cuidar da minha área? Se eu já identifiquei isso na região, eu vou lá atrás de ver, opa, peraí, né? Será que nessa área aqui da minha propriedade está saindo mesmo está erodindo muito assim? Eu vou ter indícios ali, né, com as imagens, ver que eu vou ver com a área, né? Tem que conferir se o modelo está indicando o que deve estar acontecendo, né? Mas está aí, né? Uma forte ferramenta indicando modelo calibrado está indicando provavelmente as áreas que mais estão contribuindo com erosão de solo. E por último, gente, esse mapa aqui, lembra que eu falei para vocês, esse modelo tem lá a equação modificada, universal de pedras de solos modificada, ele está indicando aonde a gente está perdendo sedimentos, gerando, né, erosão e perdendo sedimentos na bacia, e esses sedimentos estão caindo no corpo aquático. Então ele está indicando de onde está vindo os sedimentos que chegaram no corpo aquático. Então vejam, ele transformou a erosão em produção de sedimentos, parte dos sedimentos ficaram acumulados ali na bacia, ele fez as estimativas de quantos sedimentos chegou no corpo aquático. Ele está indicando para a gente de onde estão vindo esses sedimentos que chegou no corpo aquático. De novo, essas áreas em marrom escuro aí, a gente tem a indicação de onde a gente tem uma maior geração de sedimentos que estão chegando nos corpos aquáticos. Obviamente, isso aqui vai estar mais ou menos condizente, ó, óbvio, né, com a taxa de erosão. E aí, gente, essa é uma resposta espacializada, então, por meio daquelas áreas de unidade de resposta geológica, de onde eu posso ter já um indicativo de onde eu estou tendo as áreas mais frágeis aí de erosão e de produção de sedimentos na bacia. Então, gente, para acabar essa história, essa aqui eu não vou falar. Essa aqui era só para mostrar, gente, outra bacia fluente ao reservatório descoberto. Essa aqui é a carga, ó, de onde está vindo as cargas de nitrogênio e de fósforo em outra bacia, que é a bacia do Ribeirão, do córrego Ribeirão Rodeador aqui, né? Afluente também ao reservatório descoberto. É outro trabalho da Isadora. E aí, gente, eu queria chegar nessa história aqui, ó. A gente sabe que os recursos hídricos são limitados, são interdependentes de todos os usos na bacia. E como é que a gente faz para compatibilizar o uso do território com aquilo que a gente quer em termos de qualidade de água, com aquilo que a gente quer em termos de proteção da bacia, né? Essa é a ideia aí.
Então, a gente tem uma ferramenta que está unindo todas essas informações, gerando respostas que são respostas extremamente interessantes para essa nossa conversa aqui, desde da geração de onde é que está erodindo mais, onde é que está gerando sedimentos, outros poluentes, e gerando uma resposta em termos de vazão e de qualidade de água no corpo aquático da bacia, nos corpos aquáticos, né? E isso, então, obviamente, é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente fazer aquilo que eu chamei de GIBA, né? Tá lá, ó, gestão integrada da bacia hidrográfica, para eu olhar para todos os usos que eu tenho na bacia, como é que estão nas propriedades rurais os usos e como é que isso está impactando a bacia. E aí sim, eu fazer, a partir dessas respostas, eu fazer um melhor controle, se for o caso, dessas áreas aí que estão gerando maior quantidade de sedimentos ou de outros poluentes, ó. Então, olha lá, o modelo ele consegue conceber e representar bem os processos na bacia. Ele apresenta as respostas aí de maneira estruturada, né, dados importantes aí. Ele gera uma informação com elevado valor para tomada de decisão, se a gente tiver condições também de calibrar esse modelo, e ele pode servir de base para gestão, para ajudar a gestão. É uma das ferramentas, gente, tá? Então eu queria começar essa conversa das ferramentas que a gente tem à disposição aí hoje em dia, gente, com uma resposta, uma ferramenta bem poderosa. Eu quis trazer isso antes, para dar uma quebrada na nossa sequência de conceitos básicos, mas para mostrar para vocês o que a gente tem à disposição hoje em dia, e semelhante a esse modelo, tem outros modelos também, né? Mas esse é um dos mais usados no mundo hoje em dia, que é o modelo livre, né, gente? Então, a gente tem, o que a gente tem à disposição hoje em dia para estimar o que está acontecendo na bacia hidrográfica, para entender os processos, e em termos de conservação do solo, conservação da água, e dar uma resposta para o gerenciamento dessa bacia, né? Então, está aí. Agora, a questão que fica, que vocês já fizeram, né? E eu vou abrir para conversa aqui, gente. Não tinha visto, já vou responder, Diego. É, já vou responder para vocês. A resposta que fica é como é que a gente faz agora para gerar cada vez mais, né, de pessoas aí, né, com capacidade de rodar uma ferramenta como essa e a gente espalhar isso pelo país, gente, para ter naquela linha que a gente discutiu hoje, ó, outras ferramentas, não só isso aqui, né, mas a gente ter aquelas estimativas lá da capacidade de uso da terra, né, e outras ferramentas que a gente pode usar, às vezes, uma informação que o modelo gera para ajudar a gente a ter uma resposta naquelas outras métodos que a gente discutiu, tá? Gente, deixa eu só ver aqui, ó. Eu vou parar aqui a apresentação agora. A Elmar tinha perguntado, tem uma área máxima? Não, Elmar, antes a gente tinha uma ideia, obviamente um modelo hidrológico, ele vai rodar melhor uma grande bacia, vai ser mais fácil de calibrar esse modelo, porque a gente vai ter, quanto maior a bacia, menor variação a gente vai ter na saída da bacia, né? Mas assim, a gente está rodando a gente antes falava que ele não rodava com bacias pequenas, a gente roda muito bem para as bacias que a gente tem aqui no Distrito Federal, e calibra bem também, né? E o Diego está colocando para calibração e validação, foram utilizados o Nest, o erro, né? Quadrático, e a gente usa o bias também, tem outros parâmetros que a gente usa. Ela dá resposta, tem muito inglês, Alexandre, ela é uma ferramenta americana e dentro ali os processos estão em inglês, mas a gente já tem brasileiros trabalhando nessa ferramenta, inclusive que já foram lá para o Texas trabalhar lá com a ferramenta, eles já geraram, tem um manual da ferramenta em português também que o pessoal já gerou, né? É, esse treinamento aqui não, gente. Alexandre, esse nosso treinamento não tem condição, né, de gerar esse. A gente precisa, Alexandre, eu parei até de fazer enquanto eu fui presidente do comitê de bacia, aí eu parei de usar um pouco, né? E a gente vai voltar a fazer isso agora. A gente fazia curso de extensão aqui na UNB, um curso para rodar esse modelo, é um curso de. É esse tempo que a gente está tendo esse curso aqui, mas seria só para rodar o modelo, né? Então é um curso que leva mais tempo aí. Mas a gente tem esses cursos de extensão, de vez em quando a gente oferece. A gente vai voltar a oferecer, faz tempo que a gente não oferece, viu? É isso. Gente, eu estendi aí porque eu queria acabar essa apresentação, né? Foi uma aula comprida hoje, mas eu queria ver aí, então, comentários de vocês. Mais alguma questão? Grato, Eleusa. Mas eu realmente queria mostrar então, assim, é o que eu falei para vocês, é um avião da Embraer, né, que eu mostrei aqui hoje, mas assim, gente, é o que eu falei, em várias questões para a gente melhorar o planejamento da bacia, a gente pode usar ferramentas mais simples, tá? E é isso que a gente vai discutir amanhã, junto com outros conteúdos que a gente precisa ver ainda, né, de controle da erosão, a gente vai discutir ferramentas mais simples. Renan, o Legal. Renan também é um dos que aplica esse modelo aí, ó. Apliquei, né? Para quem não sabe, aí também tentei aí. Não finalizei o meu sonho ainda,
né? Mas de voltar e fazer o doutorado aí, né? Então, o professor Ricardo aí, inclusive, é possivelmente aí um orientador, realmente, né, Ricardo? É Mas uma, o que eu uma queria honra. comentar, cara, é que, assim, a gente teve essa experiência do SWOT aqui, a gente fez o curso, né? CAESB, né? Então, ou seja, a CAESB é a Companhia de Saneamento, a gente participou desses treinamentos todos aí, mas, assim, o que eu percebo muitas vezes, relacionado ao planejamento urbano, uma falha nossa, uma falha nossa. O planejamento urbano, muitas vezes, ele acaba acontecendo num tempo um pouco diferente, assim, um pouco mais, infelizmente, atrapalhado, né? E a gente não consegue trazer, por exemplo, a discussão do planejamento urbano essas ferramentas mais modernas. Estou falando de ferramenta moderna, né? O SWOT, na verdade, tem, sei lá, 30 anos, não sei, né? Mas ele ainda é uma ferramenta moderna. Então, recentemente, a gente tem discussão com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, né? A gente considera, assim, aspectos ambientais também, mas a gente não chega, né, a usar uma ferramenta como o SWOT, por exemplo, né? Obviamente que para chegar no ponto da discussão, né, o modelo já tem que ter um relatório, né, um documento do modelo, ele já tem que estar pronto, né? Eu não consigo agora, nesse momento, começar a usar um modelo desse, mas assim, é muito importante, mas infelizmente esse time, né, do planejamento aí, das renovações do plano diretor, por exemplo, a gente está no momento agora de renovação do nosso plano diretor de ordenamento territorial. Então, a gente não vai conseguir usar, né, essas informações, por exemplo, no modelo SWOT ainda, né? Eles acabam que eles são, né, utilizados em outros planos também. O plano de bacia tem alguma coisa sobre o SWOT. Eu acho que, eu não sei se eu... Enfim, tem alguns planos que eu uso também, mas acho isso uma dificuldade, sabe, Ricardo? Que muitas vezes essa ferramenta muito poderosa, ela não chega no tempo, não chega de... Porque você falou, né? A gente faz isso para chegar na mão dos gestores, dos planejadores, né? Então, essa ponte aí, ela de fazer com que essa ferramenta chegue, né? Ela não tem funcionado muito bem, pelo menos na minha experiência, né? Então, a gente está revisando o nosso plano diretor e muitas das coisas que nós poderíamos considerar, a gente não vai considerar. O que eu quero dizer, resumindo, né? Acho que a gente poderia estar fazendo um planejamento urbano, a gente tem ferramenta para estar fazendo um planejamento urbano mais adequado, mas a gente ainda não está usando todas essas ferramentas. Eu acho isso uma dificuldade mesmo, assim. Agora, com relação ao modelo, eu, né, já estou há muito tempo aí acompanhando, é fantástico, é incrível, subsidiou muitos estudos, mais na parte de recursos hídricos mesmo, mas eu acho que um planejamento urbano, que acho que a gente tem que melhorar esse canal mesmo, né? Bom, é isso, Renan. Essa é a realidade, né? A dificuldade, né? O uso, né? A evolução do uso dessa ferramenta aqui, acho que ainda é recente. Como eu falei, né? Tem locais usando há mais tempo, ó, Itaipu, né? Até onde eu sei, já tem, ministra até cursos, né, sobre esse modelo. A gente tem aqui, por exemplo, na nosso órgão gestor do Distrito Federal, a DASA, a gente tem gestor já lá, né? Que fez a formação com esse modelo e está, inclusive, a tese de doutorado foi o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para outorga baseado nesse modelo, né? Mas acho que ainda não está finalizado. Então, assim, isso está em evolução, mas é isso, né, gente? Demora um tempo, né? E eu queria só dizer, gente, tem limites também o modelo, tá? Então, é o que o Renan colocou, até de simulação de áreas urbanas, o SWOT simula áreas urbanas, só que ele não simula os canais de escoamento, ele faz ele assume ali, né, um balanço hídrico. Então, tem deficiências também no modelo, tá, gente? Ele foi desenvolvido por mais para áreas rurais. Ele consegue simular, ele simula relativamente bem áreas urbanas. Só que quando a gente quer simular uma bacia só urbanizada, bem urbanizada, e a gente quer simular também os canais de escoamento da drenagem pluvial, aí tem outras ferramentas mais indicadas, tá? O modelo SWIM, que é um outro modelo, né? Storm Water Assessment Tool, desculpa, gente, Storm Water Management Model, o SWIM é um modelo público também e que tem sido muito utilizado nas pesquisas para simular as bacias e densamente urbanizadas, né? Então, o que eu falei, a gente tem um grupo aqui, nossos colegas também trabalham com esse modelo. A Elisa, até que está na ANA agora, né, que fez doutorado com a gente aqui, ela é expert nessa ferramenta de simulação de bacias bem urbanizadas, tá?
Então, tem outros modelos também que vão fazer a mesma história. Por isso que eu falei, tem várias ferramentas parecidas. O que a gente precisa ver é o que mais se adequa ao que a gente quer. Esse aqui é um modelo que ele se adequa muito bem às bacias rurais, né? E também simular áreas urbanas, se não for o nosso... Se tiver uma área urbana da bacia, ele vai simular, mas se não for o nosso objetivo principal, tá? Então, só para colocar limites aí. Mas é isso, o Renan falou, tocou no ponto, né? A gente já tinha que estar mais... A gente já tem condição, né, de... Quer dizer, na verdade, a gente não tem condição ainda, a gente precisaria ter, né, as equipes aí, né, trabalhando nesse nível já de detalhamento, de simulação, para a gente poder gerar respostas para a gestão, né? Não, Aline, eu nunca usei a imagem do Spot, não sei, a TNC fez um estudo no Rio Verde, Goiás, usando. Maravilha. Mas eu realmente, eu tô afastado, né, nesses últimos 5 anos, eu fiquei no comitê de bacia, eu parei de usar, e também nunca usei imagem Spot. Mas a gente tá tudo evoluindo muito, né, gente? Tem muita informação de uso do solo aí, hoje em dia, e de sensoriamento, né, dos sensores aí à disposição hoje em dia, né? Gente, mais alguém? A Oi, gente tá Ricardo. chegando. Oi, Oi. Renan? Eu lembrei, só para ilustrar também, o programa produtor de água, eu acho que de Camboriú, Santa Catarina, eles usaram o SWAT lá para Ah, que subsidiar o legal. programa. Eu não Eu, sabia, ó. eu acho que é isso, lá de Camboriú. Que legal. Eu vou É olhar porque eu essa lembrei história. que a Aline falou que a TNC fez estudo no Rio Verde, Goiás, e eu lembrei, não foi a TNC não, mas não sei, não lembro quem foi, mas lá em Balneário Camboriú usaram o SWAT também, o programa produtor de água deles. Eu vou até anotar aqui para depois ir atrás dessa informação, Renan. Beleza. Muito bom. Tô É isso aí, consultando a né? Vera aqui. Vamos ver. Ótimo. Gente, mais alguém aí? Mais alguma colocação? A gente avançou um pouco aqui hoje, ó. Tá chegando no limite do nosso horário aí. Ok, valeu, Eleusa. A Eleusa falou pouco hoje, hein, Eleusa? É, a gente te ouviu mais ontem. Grande abraço aí. Amanhã eu falo mais, tá? Tá jóia, tá jóia. Eu tenho que preparar, porque nós estamos organizando aquela reunião de oficina com observatório, né? Sim, sim, E aí como tá eu tenho corrido. reunião amanhã com eles, com o OGA, Aí que tá é fazendo o as observatório, duas então coisas. agora eu vou ter uma reunião interna nossa para preparar. E o pessoal respeitou que eu estava. Hoje de manhã, numa reunião de água subterrânea, que foi a última nossa, a última aula, e agora à tarde. Então eu tenho que entrar, senão o pessoal fica bravo. Não, perfeito, Vou entrar perfeito. agora. E amanhã também, 18 horas, eu entro para o OGA. Tá São os bom? Um momentos corridos abraço, aí, né? professora. Valeu, um Até amanhã. abraço. Exato. Gente, é isso. Deixa eu ver se não tem mais nenhum comentário aqui, mais nenhuma questão. Então, a Priscila aí, ó, a Priscila chegou aí para falar, gente, chega, hein? Não é isso, Priscila? O Jean aí, ó, chega, gente. Então, vamos encerrar hoje aqui. A gente agradecer muito a presença de todos e todas, a participação. E, Cristiane, você quer falar? Ah, não, tá bom. Desculpa, Cristiane. E agradecer muito, então. A gente está encerrando o segundo dia de curso. Amanhã estamos aí de novo, gente. Uma ótima final de dia para vocês e amanhã a gente se vê. Até amanhã, obrigado. Obrigada. Vai lá. Viu, gente? Pronto, já